Imagine uma cidade que foi um dos maiores centros comerciais e culturais do mundo antigo. Uma cidade tão importante que o apóstolo Paulo escreveu não uma, mas 2 cartas para seus habitantes. Bem-vindos a Tessalônica, o nosso primeiro destino da nossa jornada. Eu sou Alisson Nunes e nessa série A Jornada de Paulo, nós vamos explorar todos os caminhos que o apóstolo Paulo passou, deixou suas cartas, unindo o passado e presente, a história e a fé. Hoje começamos por Tessalônica, uma cidade que testemunhou o nascimento de uma das primeiras comunidades cristãs na Europa. Prepare-se para descobrir como era a vida nesta cidade antiga, o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses e como essa história ainda ecoa nos dias de hoje. Tessalônica foi fundada em 315 a.C. por Cassandro, um general de Alexandre o Grande, e recebeu esse nome em homenagem à sua esposa Tessalônica. Essa mulher era meia-irmã de Alexandre. Localizada na Macedônia, a cidade era um ponto estratégico na famosa Via Enácia, uma estrada romana que ligava o Mar Adriatic ao Mar Egeu. Isso fez de Tessalônica ser um grande centro cultural, comercial daquela época, unindo judeu, grego, romano, e todos eles prosperavam naquele mesmo lugar. A economia da cidade girava em torno do comércio marítimo, do artesanato, e a população era toda diversificada, e com uma comunidade judaica significativa que tinha sua própria sinagoga. Religiões pagãs, como o culto aos deuses greco-romanos, eram predominantes. Mas essa mistura que tinha em Tessalônica de cultura, de religião, de crença, foi um terreno fértil para a pregação do Evangelho de Jesus. Foi nesse contexto que o apóstolo Paulo chegou a Tessalônica durante sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50 d.C. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo pregou na sinagoga por 3 semanas, convencendo muitos judeus e gregos a seguirem Jesus. No entanto, sua pregação causou controvérsia. Alguns judeus, sentindo-se ameaçados, incitaram uma multidão e levaram Paulo e Silas perante as autoridades, acusando-os de causar agitação. Por causa dessa perseguição, Paulo teve que fugir para a Bereia, mas deixou ali uma comunidade cristã fervorosa. Anos depois, preocupado com esses novos convertidos, Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. A primeira carta foi para encorajá-los em meio à perseguição e esclarecer dúvidas sobre a ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Já a segunda carta, Paulo escreveu com a intenção de corrigir alguns mal-entendidos que houve com a primeira carta, justamente sobre o fim dos tempos e exortando a todos a viver com responsabilidade, trabalhando e perseverando na fé. Paulo precisou corrigir alguns mal-entendidos sobre o fim dos tempos. Alguns tessalonicenses achavam que Jesus voltaria imediatamente e por isso pararam de trabalhar e viver de forma irresponsável. Paulo explicou que a volta de Jesus não era tão iminente assim e que eles deveriam continuar vivendo com responsabilidade, trabalhando e perseverando na fé. Ele disse uma frase marcante: "Se alguém não quer trabalhar, também não coma." Ou seja, a nossa fé em Cristo não é para deixar de lado as nossas responsabilidades. Essas cartas escritas aos Tessalonicenses são consideradas pelos estudiosos as mais antigas do Novo Testamento. E o melhor de tudo, ela inspira pessoas até os dias de hoje. Hoje Tessalônica é conhecida como Salônica, a segunda maior cidade da Grécia. Ela mantém sua importância como um centro cultural e econômico, mas também guarda marcos fascinantes de seu passado glorioso. Caminhando pelas ruas da cidade, você pode encontrar o Arco de Galério, construído no século IV, para celebrar as vitórias do Imperador Romano. A Rotunda, outro monumento impressionante, foi inicialmente um templo pagão, depois uma igreja cristã e até uma mesquita durante o domínio otomano. A igreja de São Demétrio, que é o padroeiro da cidade, é um testemunho vivo da fé cristã que persiste desde os tempos de Paulo. E o porto, que já foi o coração da economia antiga, continua movimentado, conectando Salônica ao mundo moderno.
Ei, agora é incrível você perceber, enquanto a cidade ia evoluindo, a mensagem que Paulo transmitiu de fé e esperança, de perseverança aos Tessalonicenses, ainda ecoa pelo mundo até hoje. Agora veja aqui algumas curiosidades que talvez você não conhecia sobre Tessalônica. A cidade foi nomeada em homenagem à meia-irmã de Alexandre o Grande, Tessalônica. Ela foi um dos primeiros centros do cristianismo na Europa graças ao trabalho de Paulo. Escavações arqueológicas recentes revelaram mosaicos, inscrições e estruturas que nos ajudam a entender melhor como era a vida na cidade antiga. Refletindo sobre tudo isso, é impressionante ver como uma cidade pode ser palco de mudanças tão profundas. E você, o que achou dessa história? Você já conhecia a cidade de Tessalônica? Sabia que ela era tão importante assim para o mundo e também para o cristianismo? Eu quero muito saber sua opinião, então deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, que a sua opinião é bastante importante para mim. Agora, se você gostou desse vídeo, não custa nada você curtir, né? Se inscrever no canal, comentar e também enviar para algumas pessoas para que a gente possa expandir aí esse conhecimento e mostrar para as pessoas este vídeo também que vai valer a pena para ela também. Agora me conta aqui, qual é a cidade que eu devo ir agora? Corinto, Éfeso, qual é que você gostaria de ouvir?